Olá pessoal, vamos então continuar aqui a partir de onde a gente parou, né? Só que agora a gente vai focar muito na parte prática, né? Como é que a gente opera os roteadores. Eu vou começar mostrando o que os roteadores têm em comum com os switches e depois eu vou salientar algumas diferenças, né? São pequenas nuances. Então o que acontece? Eu abri aqui o meu Cisco Packet Tracer. Aqui eu tenho toda a lista de roteadores que eu tenho disponível. Aqui na nossa disciplina eu vou trabalhar muito com esse roteador aqui, ó, 1941 e também o 2901 ou 2911, tá? Então repara, eu vou pegar aqui o 1941, arrasto ele para cá, se eu der 2 cliques nele, aí eu consigo visualizar a parte traseira do meu roteador, tá? Vou dar um zoom aqui, deixa eu ver se eu consigo dar um zoom e ampliar aqui a tela para a gente poder examinar, ó. Tá aqui o nosso roteador. Reparem que aqui ele tem a porta console dele. A porta console ela vem em 2 formatos, vem no formato Ethernet de cobre normal, né, com RJ45, e tem um formato também que eu acho que chama micro USB, certo? É um formato que alguns celulares usavam antigamente. Provavelmente muitos dos roteadores atuais devem estar vindo com uma porta USB-C, eu imagino, para você conectar ou via RJ45 ou via USB, tá? Aqui está a nossa porta auxiliar e ele tem uma porta Gigabit Ethernet, que é a 0/1. E aqui me parece que ele tem outra porta Gigabit Ethernet, que deve ser a 0/0, né? Então ele tem aqui 2 portas para poder operar, embora aqui não está exatamente clara para mim. Daqui a pouco a gente olha para ver quais são as interfaces que tem disponíveis. Aqui, repare que ele tem 2 módulos que eu posso colocar nele, né? Eu tenho aqui o módulo Wiki 1GE. Esse 1GE aqui significa Gigabit Ethernet. SFP é porque é aquele tipo de porta com módulo de fibra que eu mostrei para vocês anteriormente, tá? Aqui o Wiki 2T, que é para portas seriais, como eu mostrei para vocês. Ele deve vir com 2 interfaces seriais aqui. E aqui tem outros tipos de módulo que a gente pode encaixar. Reparem que eu vou tentar encaixar uma porta Wiki 2T nele, e quando eu largar ela aqui, ó, repare que ele dá uma mensagem, ele não permite eu colocar esse módulo. Por quê? Ele diz que eu só posso adicionar o módulo, eu não posso adicionar o módulo porque o roteador está ligado. Então o que eu vou fazer? A gente clica aqui, ó, desligou o verde para poder o roteador desligar, e aí sim eu consigo arrastar, soltar, encaixou aqui a minha interface, o meu Wiki 2T, e agora eu religo novamente para poder fazer, tá? Isso acontece tanto para encaixar módulos em roteadores, como também para encaixar placas de rede em computadores, tá? Às vezes você quer trocar a placa de rede de um computador que você adicionou no Cisco Packet Tracer, e para poder você fazer essa troca de placa, você vai precisar desligar, retirar a placa que você não quer, colocar a placa que você quer e ligar novamente, tá? Ele funciona tentando, digamos assim, emular um equipamento real, né? Então, ó, coloquei aqui no meu slot, vou fechar aqui e vou dar 2 cliques para poder visualizar aqui a CLI do meu equipamento, tá? No mundo real, não é possível você dar 2 cliques no equipamento. Então, o que você tem que fazer? Você tem que chegar aqui, pegar um computador, vou arrastar um PC para cá, ó. Aí vou ter que ligar esse computador através da porta console dele. Aí eu ligo a porta RS232 dele aqui, por exemplo, com a porta console do equipamento. Aí dou 2 cliques aqui, vou aqui em desktop, aí vai aqui em terminal. Aqui você pode deixar essas configurações, ok, e aí, ó, aqui você consegue ter acesso à configuração do computador, tá? Por quê? Porque é assim que se faz no mundo real. Você tem que colocar um PC do lado do equipamento, conectar eles através de um cabo console. O cabo de console ele vai numa porta RS232 ou numa porta USB do computador. Depois ela vai na porta console do equipamento e aí você começa a fazer as configurações. Como eu estou num simulador, eu posso simplesmente dar 2 cliques aqui e aí eu começar a fazer a configuração do meu roteador, tá? Reparem que em comum, o que ele tem, ó, modo usuário, a gente já tinha isso no switch, aqui funciona exatamente igual. Se eu der o modo enable aqui, ó, funciona exatamente igual também, ele troca o meu prompt pro hashtag, certo? Para dizer que eu tô, digamos assim, no modo enable. Para entrar no modo de configuração global, eu também uso o comando configure terminal. Para sair dele eu também uso o exit, é tudo igual, certo? Ó, ou então do conft para poder entrar no modo de configuração global. Posso dar o Ctrl Z aqui para poder sair, funciona também. Então, tipo, até aqui tudo igual.
modo enable, modo usuário, modo enable, modo de configuração global, como é que se navega entre os modos para poder entrar no modo de configuração global, para poder sair do modo de configuração global. A questão das interfaces também funciona igual, ó. Se eu entrar aqui, ó, interface gigabit 0/0, ele entra na minha interface gigabit 0/0, certo? Lá eu consigo colocar uma descrição, por exemplo, vou botar um description aqui, botar conexão para o PC 0, vou botar PC 1, vou adicionar um novo PC ali. Vou colocar aqui o modo Speed 1000, Duplex Full. Veja, tudo funciona perfeitamente, certo? Exatamente como funcionava as configurações de interface dos switches, para configurar os switches, tá? Vou dar um Ctrl Z aqui. Um comando muito importante que se tem aqui no roteador é que você tem o comando show IP interfaces brief, que é interface no singular, interface brief. Esse comando ele me dá um resumo das interfaces que eu tenho e como é que elas estão conectadas. Se elas estiverem administrativamente down, é porque é o seguinte: todas as interfaces do roteador, elas vêm automaticamente em shutdown, elas vêm desligadas administrativamente, certo? Então, se eu quiser ativá-las, eu preciso dar um no shutdown. Se eu não me engano, os switches todos vêm com um no shutdown aplicado. Então, se você conectar um computador lá no switch, quer ver? Vamos fazer um teste aqui, ó. Eu vou colocar aqui um switch qualquer, 2960 aqui, e vou jogar ali dois PCs, tá? Vou jogar um PC aqui, que vai ser meu PC 0, e vou jogar um PC aqui, que vai ser o meu PC, ou vai ser meu PC 2, e outro PC aqui, que vai ser meu PC 2. Se eu for conectar esse switch aqui, ó, na porta Fast 0/1 com o meu computador, reparem que a porta já automaticamente começa a subir. Por quê? Porque os switches eles vêm configurados para, por padrão, com um no shutdown nas interfaces. Então, se alguém conectar ali, ele vai tentar subir aquela porta. Os roteadores não funcionam assim, ó. Se eu conectar aqui a Fast Ethernet do meu computador com aquela Gigabit Ethernet 0/0 que a gente acabou de configurar, reparem que a porta fica vermelha, a interface fica vermelha. Por quê? Porque o switch, por padrão, vem com todas as portas em shutdown. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou voltar aqui no switch, no meu roteador. Vou entrar naquela porta Gigabit 0/0 e vou dar um no shutdown nela para ela poder ativar essa porta, tá? E aí sim ele vai tentar ativar a porta. Por que a porta ainda não subiu? Porque provavelmente como a gente configura essa interface Gigabit 0/0 para ser Speed 1000 e Duplex Full, esse computador aqui ele deve estar por padrão com a velocidade, com os parâmetros da placa de rede em automático. Então o que eu vou fazer? Eu vou ligar aqui, vou aqui no meu desktop, aliás, vou aqui em configuração, Fast Ethernet e vou trocar, ó, vou tirar do alto, vou colocar em 100 Full. Se eu colocar em 100 Full também não vai subir, porque lá está configurado em 1000 Full. Então eu posso tentar, talvez, trocar a placa de rede. Ou eu vou no roteador e configuro ele para 100, por exemplo, ó. Configurei aqui em 100 Full no meu computador. Vou aqui agora no roteador. E na interface, em vez de eu ter aplicado o Speed 100, que eu havia aplicado antes, eu vou aplicar aqui o Speed. Em vez de ter aplicado o Speed 1000, eu vou aplicar o Speed 100. E aí sim, ó, repare que a interface subiu, ficou verde. Mas vamos supor que eu mantive a interface em Speed 1000. Aí ele vai cair. Aí o que eu preciso fazer? Entrar aqui no meu computador, desligar ele, certo? E aí, ó, eu vou trocar a placa de rede dele. Eu vou tirar essa placa daqui e vou colocar essa placa aqui, ó. Um CFE quer dizer cobre Fast Ethernet. Um CGE quer dizer cobre Gigabit Ethernet. Então eu vou colocar a Gigabit Ethernet aqui, vou ligar o meu computador novamente. Vou aqui nas configurações da placa Gigabit Ethernet. Agora eu estou com a placa Giga que me permite fazer conexões em 1000 megabits por segundo full duplex. Falta só agora colocar lá na porta que eu configurei. Então, ó, cliquei aqui, Gigabit Ethernet, com a Gigabit Ethernet 0 e subiu, tá? Então, os computadores por padrão, eles vêm com portas Fast Ethernet, mas é possível você trocar essas portas, tá? Em algumas configurações que eu vou pedir, para que vocês troquem essas configurações, que vocês colocam o computador
numa porta Gigabit Ethernet e que essas configurações funcionem com a configuração setada estaticamente em 1000 megabits por segundo e full duplex. Aí o que você vai precisar fazer? Exatamente isso que eu fiz agora. Vai lá, troca a placa de rede do computador, que é Fast Ethernet por padrão, por uma placa Gigabit Ethernet, certo? E aí ela vai funcionar normalmente. Lembrando que roteador, configuração de descrição, velocidade da porta e modo duplex da porta é igualzinho para o switch. Com a diferença que no roteador você precisa aplicar o comando no shutdown e no switch o no shutdown já vem aplicado por padrão, certo? Outras coisas que são similares no roteador, deixa eu dar um exit aqui, aquele comando no IP domain lookup, que é para o computador não ficar pensando quando você digita um comando errado. Estão lembrados desse comando? Também é aplicável aqui no roteador e eu recomendo que você aplique. Para tocar o hostname do roteador, vou trocar o hostname dele aqui para router 01. É o mesmo comando que a gente aplicava para o switch. Para configurar usuário e senha, username, Rafael, password, professor. Também funciona igual. Para configurar uma senha de enable secret, botar a senha de enable secret aqui, Cisco. Também funciona igual para configurar a senha de enable. Então tem muita coisa comum entre o roteador. Para configurar senha de console, a gente já colocou um usuário e senha, né? Line console 0, login, login local, que a gente definiu usuário e senha, né? Sair, voltei para o modo de configuração global, agora eu vou configurar as linhas VTY. Line VTY 0 a 4, porque eu só quero configurar 5 linhas virtuais. Ou seja, eu permito só até 5 pessoas conectarem remotamente, simultaneamente ao meu roteador. E aí o que eu vou aplicar aqui? Login local. Funciona exatamente igual, certo? É a mesma coisa. Uma diferença que o roteador tem em relação ao switch também é porque no roteador, no switch, aquele comando transporte input telnet e SSH, ele vem aplicado por padrão no switch, e no roteador não. Você precisa dizer que, olha, eu estou autorizando aqui, que aqui eu acho que é transporte input all. Aí ele permite tudo, né? Porque o simulador ele só permite o all, a opção telnet ou a opção SSH, certo? Ele permite essas 3 opções. Se eu quiser, ou none, né? Se eu não quiser nenhum. Nesse último caso aqui é o que vem aplicado por padrão nos roteadores, ou seja, diferente dos switches, ele vem com transporte input none, ou seja, ele não permite nenhum tipo de conexão remota. Já os switches, eles permitem tanto o telnet como o SSH. É como se os switches eles viessem com esse comando aqui, transporte input all aplicado nas linhas VTY deles. Então tem essa diferença. Os roteadores, transporte input none, ou seja, não aceita conexão nem telnet nem SSH. Nos switches, isso vem como transporte input all, ou seja, aceita conexões telnet e SSH. Então isso também precisa ser configurado no roteador, como eu coloquei aqui agora, o transporte input all. Se eu quiser só telnet, aí eu vou lá, transporte input telnet, aí ele só aceita agora conexões telnet, certo? Vou sair daqui, o que mais que eu tenho para fazer em comum? Os modos de ajuda a mesma coisa, interface, se eu der interrogação ele me mostra o resto do comando. Se eu der tab aqui, se eu der tab ele completa para mim a palavra que eu estou tentando colocar, tá? Exatamente como funciona nos switches. E como eu disse para vocês, aqui você tem esse comando show interface brief. Show IP interface brief, perdão. Para poder dar uma visualizada geral de como estão as minhas interfaces. Repara agora que a interface Gigabit 0/0, ela está app. Esse app, o primeiro app aqui do status, geralmente ele se refere à camada 2 e esse app do protocolo, ele geralmente se refere à camada 3, tá? Perdão, o primeiro app do status se refere geralmente à camada 1 e o segundo app do protocolo geralmente se refere à camada 2. Para a interface estar funcional, ela precisa estar app, tá? Se ela tiver down, é porque a interface não está funcionando, nem na parte física, nem na parte do protocolo que está configurado, na camada 2 lá.
Às vezes, muito raramente, ela está up e down, significa que tem algum problema de configuração, que fisicamente a interface está ok, mas você precisa corrigir alguma configuração que foi colocada. E quando ela está totalmente funcional, ela fica up, tá? Você pode visualizar isso assim, por esse comando show IP interface brief, ou você pode também usar esse comando show interface gigabit 0/0, por exemplo, e aí você visualiza a interface específica que você está procurando. Aqui nesse caso, ó, eu consigo ver que ela está up, tá? Aqui eu consigo ver descrição também, igual a gente via com os roteadores, com os switches. Nesse ponto, os equipamentos são exatamente iguais, tá? Ah, Rafael, eu quero... você configurou a linha VTY aqui, botou o Telnet. Eu vou fazer o seguinte, aqui eu botei Telnet, né? Mas a gente não configurou nenhum endereço IP ainda no roteador. Então vamos lá. Como é que eu faço para configurar? Vamos supor que... Vou colocar aqui uma nota. Eu quero colocar aqui o IP 192.168.0.1 e aqui no PC vai ser 192.168.0.10, tá? Essa rede aqui, ela vai ser uma rede /24, tá? Ou seja, aquela máscara 255.255.0. Aqui eu tenho a interface gigabit 0/0, tá? Tô colocando aqui só para ficar mais fácil de vocês visualizarem. Então o que eu vou fazer? Eu vou entrar nessa interface gigabit 0/0, vou configurar esse endereço IP aqui, /24, e vou configurar isso no computador também, tá? E depois a gente não configurou ele para acessar via Telnet, eu vou tentar fazer o acesso via Telnet aqui, o acesso remoto desse computador para esse roteador. Então primeiro eu vou começar configurando o PC, vou abrir ele aqui, gigabit Ethernet, vou colocar aqui o endereço, ó, 192.168.0.10. E aqui eu vou colocar a máscara, ó, 255.255.255.0, para poder fazer essa configuração, tá? Um detalhe importante, na verdade, essa configuração aqui é importante que você faça ela aqui, ó, pelo Desktop IP Configuration. Por quê? Porque além do IP e da máscara, é muito importante que a gente configure nos PCs o Default Gateway. O que é o Default Gateway? É o endereço IP da interface do roteador que está ligada com o PC. No nosso caso aqui é a 192.168.0.1, tá? Se você não configurar o Default Gateway aqui correto, por exemplo, aqui eu poderia ter um switch com vários computadores conectados. Cada computador iria ter o seu endereço IP, porém todos os endereços de Default Gateway dele seria 192.168.0.1, que é a interface do roteador que está linkada com o switch que está ligando todos os computadores, certo? Se você configurar isso errado, isso aí vai te dar um problema depois para poder fazer as testagens. Então, importante configurar o endereço IP da máquina, a máscara e o Default Gateway, tá? Onde é que eu faço isso, Rafael? Vai em Desktop, na aba de Desktop IP Configuration, tá? Fechei aqui. E agora, eu vou aqui, ó, no meu router. E aí o que eu vou fazer? Ó? Isso aqui você não vai conseguir fazer no switch, você só vai conseguir fazer no roteador. Eu vou na interface gigabit 0/0 e eu vou colocar aqui o comando IP address. E aí qual é o endereço dessa interface? Qual é o endereço IP dessa interface? 92.168.0.1 com a máscara 255.255.255.0. Como a interface já está up, então tá beleza. Se eu quiser conferir, eu volto aqui para a raiz e vou dar a forma abreviada do comando. Show IP Interfaces Brief. Essa aqui é a forma abreviada do comando. E aí eu consigo ver, ó, minha gigabit 0/0 tá com esse endereço IP, tá up e up. Então tá tudo beleza, certo? Eu consigo a partir agora desse meu PC aqui, ó, ir para o command prompt dele e dar um ping. Por exemplo, vou dar um ping para 192.168.0.1, que é o Default Gateway do meu PC aqui. E aí, ó, tá pingando lá para o roteador, tá pingando com sucesso, ó. Enviou 4, recebeu 4, 0% de perda. Agora sim a gente pode fazer o Telnet. A gente viu que testou, tá tudo ok. Para onde é o meu Telnet? 192.168.0.1. Ó, qual é o usuário que a gente cadastrou? Rafael. Qual é a senha? Professor. Quando eu digito professor, o professor não aparece no password, tá, gente? Porque caso alguém esteja sentado do meu lado, a pessoa não vai ver.
Alguns alunos vêm me perguntar, Rafael, eu estou digitando, não aparece nada. Por quê? Por questão de segurança. O roteador ele não vai te mostrar mesmo nenhum caractere aparecendo lá. Mas ele foi digitado. Ó. Dei Enter, aí entrei no meu roteador. Enable. Qual é a senha de Enable que a gente colocou lá? Cisco. E aqui ó, é como se eu estivesse num computador na rede, acessei o meu roteador, ele pode estar lá no térreo, e esse meu computador PC1 ele pode estar lá no último andar do prédio e eu estou acessando ele pela rede. Faço as configurações dele, checo para ver se está tudo funcionando de acordo com o que foi implementado e está tudo certo, certo? Aqui, ó, se eu quiser, eu poderia ter aqui, inclusive, um switch aqui no meio, onde eu vou ligar vários computadores, entendeu? E cada computador vai ter seu endereço IP e esse switch vai ligar com o meu roteador, tá? A outra coisa que a gente pode fazer é ligar um outro roteador aqui. Então eu vou chegar aqui, clicar, ó, jogar aqui um outro roteador, 1941. Só que agora eu vou fazer o quê? Vou desligar ele, botar um Wiki2T nele aqui, religar. Vou lá para minha CLI, ele está carregando. E aqui eu vou só fazer o seguinte, ó. Vamos usar a conexão aqui para conectar esse cabo aqui, ó. Vou fazer o seguinte, ó. A gente vai fazer uma conexão serial. Pode usar o trovãozinho aqui para fazer isso, ó. Conectei esse roteador com esse via interface serial. Aí repare que ele aqui está mostrando a serial 0/0 de um lado com a serial 0/0 do outro, tá? E aqui a gente tem uma conexão ponto a ponto. Eu vou usar, a gente lembra de capítulos anteriores que quando a gente está numa linha WAN, ponto a ponto, a gente pode configurar tanto o protocolo HDLC como o PPP, tá? Eu vou escolher aqui configurar como PPP, por exemplo. Então, como é que eu faço? Eu dou 2 cliques aqui, vou aqui nesse meu roteador, ó, conft interface 0/0/0 e vou colocar aqui uma descrição nessa interface. Eu vou botar a descrição assim, ó, conexão para o router 02. Vou botar o nome dele de router 02, tá? Aí, aqui eu não preciso colocar speed nem duplex, porque isso aqui não é uma conexão serial, não é uma conexão Ethernet, tá? Mas o que eu vou colocar aqui é o que? Encapsulation. Vamos botar o protocolo PPP. Se fosse HDLC, eu iria colocar aqui HDLC, tá? Encapsulation PPP. E a gente vai precisar definir um endereço IP, uma rede aqui com 2 endereços IPs para poder configurar. Eu vou colocar aqui a rede assim, ó. Nessa aqui vai ser 172.16.0.1/30, que é uma rede só de 2 pontos, e aqui 172.16.0.2/30, tá? Esses são os 2 endereços IPs que a gente vai configurar aqui, esse de um lado e esse do outro. Então, vou entrar lá, ó, IP address, para colocar um endereço nela. Qual é o endereço IP que a gente vai colocar nela? 172.16.0.1. Qual máscara? Máscara é /30. A gente já viu isso no bimestre passado. 255, 255, 255, 252 para /30, tá? E tem que dar o no shutdown na minha interface. Ela ainda está caída porque eu não configurei o outro lado, tá? Vou fechar aqui. Vou só mudar o nome aqui para ficar mais fácil, mais didático da gente identificar quem é o router 1, quem é o router 02, tá aqui. Vou dar 2 cliques aqui agora e vamos fazer algumas configurações aqui no nosso router 2. Aqui eu respondo no, tá, para começar a configurar. Vamos lá, ó, enable. Aí eu vou aplicar as mesmas configurações, ó, conft, vamos aplicar uma senha de enable secret Cisco, username Rafael, password professor. Vou aplicar aquele no IP domain lookup aqui também, tá? Que mais? Vou entrar na interface serial 0/0/0, que é quem interessa pra gente aqui. Eu vou colocar uma descrição nela, vou botar lá conexão para o router 01, tá? Aí aqui eu vou colocar o que? Encapsulation, a gente usou o PPP, né? PPP. Aqui eu vou botar um endereço IP address. Eu posso botar a abreviação assim, ó, IPADD. E aí qual é o endereço? 172.16.0.2. Qual é a máscara? 255, 255, 255.252, tá? E aqui eu vou botar um no shutdown.
E aí repare que a interface agora, ó, ela subiu o app aqui, ó, Change State to App. Se eu quiser ver, eu vou dar um Ctrl Z aqui, vou dar um Show IP Interfaces Brief, e aí reparem que a minha serial 0/0 tem um endereço e tá app. Significa que desse lado aqui, do router 02, eu posso pingar o outro lado, o router 01. Então vamos lá, ping 172.16.0.1. Vamos ver se está pingando, ó. Tá pingando perfeitamente, ó. Mandou 5, recebeu 5. Tá com 100% de sucesso, tá? Então eu estou conseguindo comunicação agora entre os dois roteadores. O que eu precisei fazer? Colocar as placas WIC neles, conectar eles fisicamente, certo? E aí o que rolou? Eu precisei chegar lá e configurar um protocolo de encapsulamento, que no caso eu escolhi usar o PPP, mas a gente poderia ter usado o HDLC, por exemplo. Coloquei a interface, o endereço da interface dele de um lado, o endereço da interface do outro, e dei no shutdown nas duas pontas. Aí ele subiu a interface, certo? Se fosse uma interface se fosse uma interface Ethernet, por exemplo, aí como é que eu faria? Vou colocar aqui um outro roteador, certo? Coloquei aqui um outro roteador. Aí agora o que eu vou fazer? Vou conectar aqui, ó. Só que dessa vez eu vou conectar aqui, ó, porta Gigabit Ethernet 0/1 com a porta Gigabit Ethernet 0/0 dele. Aí seria uma conexão Ethernet, certo? Aí do mesmo jeito, eu vou ter que pegar um endereço IP para colocar nele, um endereço IP para colocar aqui, ó. Vamos escolher um outro endereçamento aqui para colocar. Essa interface aqui, que é a Gigabit 0/1. Qual é o endereço que eu vou colocar? Vou colocar 172.16.10.1/30. E aqui eu vou colocar nessa Gigabit 0/0 aqui, eu vou colocar 172.16.10.2/30. Só para a gente brincar aqui de configurar. Colocar ela para cá, só para lembrar que a Gigabit 0/1 é desse cara e a 0/0 é desse cara. Chamar esse cara aqui de router 03, por exemplo, tá? Então aqui a gente tem uma conexão serial, aqui a gente tem uma conexão Ethernet. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é entrar aqui para configurar esse roteador aqui nessa interface Gigabit 0/1. Cliquei, aí veja como é simples. Interface Gigabit 0/1, entrei nela, descrição. Essa descrição ela é opcional, tá? Mas eu gosto de colocar para facilitar, para a gente não se perder. Então tá aqui a descrição. Vou botar aqui speed 1000, duplex full. Vou botar o endereço IP dela, IPADD. Olha lá, o endereço é 172.16.10.1/30, que é o 252, e dá o no shutdown para poder subir a interface. Por que não subiu ainda? Porque precisa estar configurado do outro lado. Aí eu vou chegar aqui do outro lado, cliquei, vou na CLI aqui, ele vai perguntar se eu quero iniciar o modo de configuração por diálogo. Eu vou dizer que não, dei enter, ó, enable confit. Aí vou aplicar aquelas configurações básicas que a gente já viu antes, só para repetir mais uma vez. Enable secret Cisco, username Rafael, password professor, certo? Vou colocar aqui line console 0, login local, line VTY 0/4, login local, transporte input telnet, por exemplo, se eu só quiser que ela acesse via telnet, certo? Aí aqui eu vou colocar mais o que? Vou sair, botar aquele no IP domain lookup para não ficar parado procurando por comando quando eu errar. E aqui eu vou configurar a minha interface Gigabit 0/1, ou perdão, 0/0, né? E aí o que eu vou colocar aqui, ó, a descrição, conexão para router 01, IP address, aí qual é o endereço IP? 172.16.10.2 com a máscara /30 e dá um no shutdown. Ó, reparem que ela até tentou subir, mas está faltando configuração. Qual é a configuração que está faltando? Speed 1000 duplex full. Aí agora sim subiu. Não importa a ordem que você dê os comandos, o que importa é que você dê todos os comandos, certo?
E agora sim subiu, ó. Se eu quiser checar daqui desse roteador, vou mudar o hostname dele, tá? Hostname router 03. Ctrl Z ou exit. Aí vou dar agora um ping para o outro lado, né? Eu tô na 172.16.10.2, então eu vou pingar a ponto 1 lá do outro lado, ó. Pingou, tá? Perdeu o primeiro porque às vezes acontece mesmo e depois ele pingou o resto, tá? E para poder salvar, é outra característica que os equipamentos têm em comum, é a mesma coisa. Você pode dar o comando WR para salvar, que é uma abreviação, ou você pode dar aquele copy running config. Você usa o tab para poder completar, startup config, pode usar o tab para completar. Então eu estou copiando o que está rodando na RAM para o que está na NVRAM. Assim, caso o equipamento seja reiniciado, ele não vai perder as configurações. É a mesma coisa aqui para o router 1. Cheguei aqui, faço aqui o WR ou copy run start, também é uma abreviação. Vou confirmar, enter e tá salva a minha configuração, tá? Então é assim, pessoal, que a gente vai montando as configurações da gente. Muita coisa comum, a gente vai começar com topologias bem mais simplificadas, só para começar botando um roteador, um computador conectado no roteador e fazer essa conexão remota, por exemplo, via SSH ou via Telnet. E depois a gente vai expandindo, vai começar a usar mais roteadores, vai começar a usar links seriais e assim por diante, tá? Mas o básico da configuração é essa, tá? Lembrando também que no roteador você não tem o comando show MAC address table para visualizar a tabela MAC, isso é um comando de visualização dos switches, mas a gente tem o comando show IP interfaces brief para ver as interfaces, e depois a gente vai ver que também tem um comando chamado show IP route, que é um comando para a gente ver a tabela de roteamento do equipamento, tá? Eu vou deixar isso para ver mais a seguir, quando a gente for começar a trabalhar com rotas estáticas. Mas o básico da configuração que está aqui, e agora é meter a mão na massa, ir para cima dos labs, fazer as configurações de todos eles, praticar bastante, eles vão em ordem crescente de dificuldade, para que a gente possa, enfim, dominar o modo de configurar os roteadores, que é muito facilzinho. Se você manjou bem como é que configura o switch, configurar os roteadores não guarda nenhum segredo. Tá certo? Até mais e a gente se vê.